Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História, e hoje nós teremos uma aula sobre a ascensão dos regimes totalitaristas na Europa. Bom, dentro do conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de reforçar a importância do debate a respeito sobre o que é fascismo, o que é totalitarismo e o que é autoritarismo. Bom, vamos lá? Primeiramente, é legal a gente frisar que se a gente analisar pelos olhos, de hoje, a gente observar o que era dito pelas pessoas nesse contexto, nessa época, a gente vai achar um absurdo as pessoas terem comprado as ideias dessas figuras que eu vou citar na aula. Mas, de acordo com o contexto de crise, de acordo com as soluções fáceis que essas figuras davam, aquelas ideias que hoje a gente acha surreal, para a galera passou a fazer sentido. Então, é necessário, através dos estudos, através da reflexão, da busca por conhecimento, através da ciência, a gente está sempre refletindo a nossa sociedade. Está aí um papel muito importante, para a ciência e sociologia. Um abraço para o colega, que ministra a aula no IGV, o Renato Reis. E é muito importante a gente estar sempre refletindo a nossa sociedade, a nossa conduta e, obviamente, dentro também dos estudos de outras ciências, estar estudando também a questão da organização dos estados, das tendências políticas. História também tem sua contribuição, geografia. Então é importante a gente escutar a ciência, certo? Bom, dando sequência então à nossa aula, melhor dizendo, o que eu propus logo de cara, dentro do que vocês estão vendo no quadro, é a diferença entre totalitarismo e autoritarismo. Bom, o que é totalitarismo e o que é autoritarismo? Bom, um regime totalitarista, ele vai concentrar, todo o poder na personificação de um único indivíduo. E esse poder vai ser tão grande que não vai existir nada que conteste esse poder. Não vai existir uma constituição, não vão existir opositores. E dentro disso, ele também, dentro da sua dialética, dentro da sua fala, ele vai construir a imagem de um cidadão perfeito, certo? Num regime autoritarista, o governante, ele também vai, combater a oposição, certo? E ele vai tentar, ao máximo, concentrar o poder nas suas mãos. A diferença do autoritarismo para o totalitarismo é que vão existir mecanismos dentro do poder onde, o governante, ele vai tentar disfarçar aquele poder autoritário. Existem, ditaduras onde existe uma Constituição, mas a forma como a Constituição pode ter sido feita ou mantida, vai ser através de, manobras ali para disfarçar e dizer que existe alguma normalidade naquele modelo, certo? Bom, então dentro disso, espero que vocês tenham entendido o que é totalitarismo e autoritarismo. O totalitarismo, é o modelo que a gente vai estudar dentro, dos exemplos, dentro, do contexto histórico que nós estamos abordando. Bom, a ascensão dos regimes totalitaristas, ela surge a partir da década de 20 na Europa e também, vai ganhar mais força durante a década de 30. Bom, o que acontece no mundo durante a década de 20? O que acontece no mundo, principalmente na Europa, são os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Muitos países vão estar envergonhados, vide Alemanha, vide Itália, vão estar envergonhados por sua derrota e por, todo aquele processo, de intimidações do tratado, de imposições que o tratado de Versalhes vai fazer. Dentro disso, nós temos também a questão,
né, de cada vez mais, né, a crise econômica se instalar nesses países e em outros locais da Europa e do mundo. Uma crise que ganha, né, o seu desfecho final a partir do ano de 1929, quando ocorre a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos e acaba atingindo o mundo inteiro por tabela. A economia toda capitalista no mundo, ela vai, né, ser mexida, desvirada, virada, e através desse caos figuras vão surgir ali com soluções práticas para a população desses países. Bom, mas o primeiro regime totalitarista, ele surge, né, no iniciozinho da década de 20 na Itália. Nós estamos falando do fascismo, né? O fascismo, ele dá o nome, né, dá uma conotação para ações, né, de discriminação de Estado a partir, né, da política do Benito Mussolini. Bom, o Benito Mussolini, ele vai ser um cara, né, com ideias bastante conservadoras, com uma imagem a respeito do que é o cidadão italiano, e ele vai estar combatendo, né, juntamente com seus seguidores, os camisas negras, vai estar combatendo as forças que vinham ali na Itália incomodando a monarquia do Emanuel III. Bom, o Emanuel III, por ver que, né, essas forças de oposição, que geralmente eram de esquerdas, estavam ali ganhando força, o Emanuel III ele vai fazer vista grossa e vai deixar os camisas negras ganharem força, os camisas negras junto com o Benito Mussolini. Até que chega um belo dia que, né, no meio do caos, né, da crise na Itália, a Itália não conseguia se recuperar do final da Primeira Guerra Mundial. O Benito Mussolini ele já tinha conseguido, né, penetrar na cabeça de uma parte dos cidadãos italianos, e ele consegue marchar, né, pela praça da capital italiana e tomar o poder, destituir Emanuel III e se proclamar Duce da Itália. A partir disso ele vai construir todo um contexto de valorização da sua imagem, se postando como um herói e buscando sempre, né, uma postura de conflito contra os opositores do regime fascista. Dentro disso, ele vai cada vez mais reforçar, né, o grupo que é certo está com ele, e dentro disso, esse grupo é o cidadão italiano correto. Obviamente, ele vai perseguir grupos de ciganos, vai também perseguir grupos de judeus, mas nada vai se comparar à perseguição que vai ser feita na Alemanha nazista. Bom, o nazismo é algo assim também surreal da gente estudar. Por quê? Se a gente pegar a trajetória do Hitler, ele participa da Primeira Guerra Mundial, né? O Hitler ele não é alemão puro, né? Ele é austríaco, e, né, após ele se envolver na Primeira Guerra Mundial, colaborando com a Alemanha, o Hitler ele vai começar a construir algumas ideias ali de raça ariana e colocar isso, né, inclusive num livro, né, o chamado Mein Kampf, no período que ele é preso e tal, ele conclui esse livro. E dentro dessa construção de ideia de raça ariana, ele vai cada vez mais entrar naquela linha de pensamento, naquela construção, e vai querer, pouco a pouco, tomar o poder. Então ele, num primeiro momento, cria um grupo, né, de pessoas que pensavam igual a ele. Esse pequeno grupo vai tentar tomar o poder, né, por volta ali dos primeiros anos da década de 20, se eu não me engano, em 1924. Ele é preso e aí ele cria, né, o Mein Kampf. E o que, né, aparece, na verdade, que eu acho peculiar do nazismo, do surgimento do nazismo, é que no primeiro momento ninguém, né, levava a sério Hitler, achava ele uma figura assim exótica, certo? A população não olhava muito para ele, os grupos políticos, os grandes empresários, mas à medida que a Alemanha foi se mantendo numa estabilidade econômica, forças políticas, né, com ideias
de esquerda começaram a tentar tomar o poder e ficou aquela bagunça e tal, o Hitler ele conseguiu, né, ganhar força política através de um discurso que ele pregava que iria solucionar os problemas da população germânica. E além disso, ele vai pautar todo um discurso, né, dentro dessas soluções voltado também não só para o anticomunismo, como também o anti-Estados Unidos, o anti-norte-americanismo. Então, ele prega tanto o anticomunismo quanto o antiliberalismo. Na verdade, a construção do Hitler era um sentimento forte de nação na Alemanha. E, pouco a pouco, ele consegue eleger pessoas do partido dele, né, no parlamento, e logo na sequência ele vira, né, primeiro-ministro e chanceler na sequência da Alemanha. Após ele se tornar chanceler, ele vai dar um golpe na Alemanha e vai se proclamar, né, Führer. Né, e dentro dessa proclamação de Führer, ele vai estabelecer o Terceiro Reich, que dentro da linha dele seria a herança, né, do Primeiro Reich, que foi, né, feito, né, durante a Idade Média, com a questão do Império Carolíngio e tal. O Segundo Reich seria o de Otto von Bismarck, né, com a unificação germânica, e o terceiro seria ele. Então ele se coloca como o Bambambam, ele é